Olá, sejam todos bem-vindos à paz do Senhor. Estamos de volta com a leitura da palavra Ebenezer, até que nos ajudou o Senhor. Por motivo de saúde, eu não pude comparecer aqui, mas nós estamos de volta e hoje estaremos lendo Números, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6. Por isso, esse vídeo vai ser dividido em duas partes, para que não seja cansativo para você. Então, como sempre, pegue a sua Bíblia, separe o seu lugarzinho e vamos juntos ler a palavra do Senhor. Números capítulo 1. Deus manda Moisés fazer um recenseamento das tribos. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no tabernáculo da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano depois que saíram da terra do Egito, dizendo: Levantai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo suas famílias, segundo a casa de seus patriarcas, com o número de seus nomes, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, a todos que estiverem aptos para entrar na guerra em Israel. Tu e Arão os contareis conforme seus exércitos. E convosco haverá um homem de cada tribo, sendo cada um cabeça da sua casa, de seus patriarcas. E esses são os nomes dos homens que se posicionarão convosco: da tribo de Ruben, Elisur, filho de Sedeur; de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai; de Judá, Nasson, filho de Aminadab; de Isacar, Natanael, filho de Zuar; de Zebulon, Eliabe, filho de Elon; dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde; de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur; de Benjamim, Abidã, filho de Gideone; de Dan, Aiezé, filho de Amizadai; de Azé, Pagiel, filho de Ocrã; de Gade, Eliasaf, filho de Deuel; de Naphtali, Aíra, filho de Enã. Esses foram os renomados da congregação, príncipes das tribos de seus patriarcas, cabeças de milhares em Israel. E Moisés e Arão tomaram esses homens que foram indicados por nome e reuniram toda a congregação no primeiro dia do segundo mês e informaram sua linhagem segundo suas famílias pela casa de seus patriarcas, conforme o número dos nomes da idade de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim os contou no deserto do Sinai. E o filho de Ruben, filho mais velho de Israel, por suas gerações, segundo suas famílias, pela casa de seus patriarcas, conforme o número dos nomes, cabeça por cabeça, todos os homens da idade de 20 anos para cima, todos que estavam aptos para entrar na guerra, os que dele se contaram, a saber da tribo de Ruben, foram 46.500. Dos filhos de Simeão, por suas gerações, segundo suas famílias, pela casa de seus patriarcas, os que dele se contaram, conforme o número dos nomes, cabeça por cabeça, todos os homens da idade de 20 anos para cima, todos que estavam aptos para entrar na guerra, os que dele se contaram, a saber da tribo de Simeão, foram 59.300. Dos filhos de Gade, por suas gerações, segundo suas famílias, pela casa de seus patriarcas, conforme o número de nomes da idade de 20 anos para cima, todos que estavam aptos a entrar na guerra, os que deles se contaram, a saber da tribo de Gade, foram 45 anos e 650. Dos filhos de Judá, por suas gerações, segundo suas famílias, pela casa de seus patriarcas, conforme o número dos nomes da idade de 20 anos para cima, todos que estavam aptos para entrar na guerra, os que deles se contaram, a saber da tribo de Judá, foram 74.600. Dos filhos de Isacar, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus patriarcas, conforme o número dos nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que estavam aptos para entrar na guerra, os que dele se contaram, a saber da tribo de Isacar,
foram 54.400. Dos filhos de Zebulon, por suas gerações, segundo suas famílias, pela casa de seus patriarcas, conforme o número dos nomes da idade de 20 anos para cima, todos que estavam aptos a entrar na guerra, os que deles se contaram, a saber, da tribo de Zebulon, foram 57.400. Dos filhos de José, a saber, dos filhos de Efraim, por suas gerações, segundo suas famílias, pela casa de seus patriarcas, conforme o número dos nomes de idade de 20 anos para cima, todos que estavam aptos a entrar na guerra, os que deles se contaram, a saber, da tribo de Efraim, foram 40.500. Dos filhos de Manassés, por suas gerações, segundo suas famílias, pela casa de seus patriarcas, conforme o número dos nomes da idade de 20 anos para cima, todos que estão aptos para entrar na guerra, os que deles se contaram, a saber, da tribo de Manassés, foram 32.200. Dos filhos de Benjamim, por suas gerações, segundo suas famílias, pela casa de seus patriarcas, conforme o número dos nomes da idade de 20 anos para cima, todos que estavam aptos a entrar na guerra, os que deles se contaram, a saber, da tribo de Benjamim, foram 35.400. Dos filhos de Dan, por suas gerações, segundo suas famílias, pela casa de seus patriarcas, conforme os números dos nomes, da idade de 20 anos para cima, todos que estavam aptos a entrar na guerra, os que deles se contaram, a saber, da tribo de Dan, foram 62.700. Dos filhos de Azé, por suas gerações, segundo suas famílias, pela casa de seus patriarcas, conforme o número dos nomes, da idade de 20 anos para cima, todos que estavam aptos a entrar na guerra. Os que deles se contaram, a saber, da tribo de Azer, foram 40.001.500. Dos filhos de Naphtali, segundo suas gerações, segundo suas famílias, pela casa de seus patriarcas, conforme o número dos nomes, da idade de 20 anos para cima, todos os que estavam aptos a entrar na guerra, os que deles se contaram, a saber, da tribo de Naphtali, foram 53.400. Esses são os que se contaram, que Moisés e Arão contaram, e os príncipes de Israel, sendo 12 homens, cada um representava a casa de seus patriarcas. Assim foram todos os que contaram dos filhos de Israel, pela casa de seus patriarcas, da idade de 20 anos para cima, todos que estavam aptos para entrar na guerra em Israel. A saber, todos que se contaram foram 603.550. Mas os levitas, segundo a tribo de seus patriarcas, não foram contados entre eles, pois o Senhor havia falado a Moisés, dizendo: só não contarás a tribo de Levi, nem levantarás a soma deles entre os filhos de Israel, mas designarás os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus vasos, e sobre tudo o que lhe pertence, carregarão o tabernáculo e todos os seus vasos, e ministrarão nele, e acamparão ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo seguir viagem, os levitas o desarmarão, e quando o tabernáculo tiver de ser assentado, os levitas o armarão, e o estranho que se aproximar será morto. E os filhos de Israel assentarão suas tendas, cada um em seu acampamento, e cada um junto à sua bandeira segundo os seus exércitos. Mas os levitas assentarão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel. E os levitas se incumbirão do tabernáculo do testemunho. E os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Números capítulo 2. Deus determina a disposição das tribos no acampamento. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: os homens dos filhos de Israel assentarão junto à sua bandeira, com a insígnia da casa de seus patriarcas, assentarão à distância ao redor do tabernáculo da congregação. E no lado leste, para o nascente, os das bandeiras de Judá assentarão segundo os seus exércitos. E Nasson, filho de Aminadab, será o capitão dos filhos de Judá. E seu exército, e os que dele se contaram, foram 74.600.
e os que assentarão junto a ele serão a tribo de Isacar. E Natanael, filho de Zuar, será o capitão dos filhos de Isacar. E seu exército e os que dele se contaram foram 54.400. Depois a tribo de Zebulon e Eliabe, filho de Elon, será um capitão dos filhos de Zebulon. E seu exército e os que dele se contaram foram 57.400. Todos que se contaram do acampamento de Judá foram 186.400, segundo suas companhias. Esses marcharão primeiro. No lado sul ficará a bandeira do acampamento de Ruben, segundo suas companhias, e o capitão dos filhos de Ruben será Elisur, filho de Zedeu, e seu exército, os que dele se contaram, foram 46.500. E os que assentarão junto a ele serão a tribo de Simeão, e o capitão dos filhos de Simeão será Zelumiel, filho de Zurizadai, e seu exército e os que dele se contaram foram 59.300. Depois a tribo de Gade, e o capitão dos filhos de Gade será Eliasaf, filho de Deuel, e seu exército e os que deles se contaram foram 45.650. Todos que se contaram do acampamento de Ruben foram 151.450, segundo suas companhias, e sairão na segunda fileira. Em seguida, o tabernáculo da congregação seguirá a viagem com o acampamento dos levitas no meio de todo o acampamento. Assim como acamparam, marcharão cada um em sua posição, segundo as respectivas bandeiras. No lado oeste ficará a bandeira do exército de Efraim, segundo suas companhias, e o capitão dos filhos de Efraim será Elisama, filho de Amiúde, e seu exército, e os que dele se contaram foram 40.500. E junto a ele estará a tribo de Manassés, e o capitão dos filhos de Manassés será Gamaliel, filho de Pedazur, e o seu exército, e os que dele se contaram foram 32.200. Depois a tribo de Benjamim, e o capitão dos filhos de Benjamim será Abidã, filho de Gideone, e seu exército, e os que dele se contaram foram 35.400. Todos que se contaram do acampamento de Efraim foram 108.100, segundo suas companhias, e sairão na terceira fileira. A bandeira do acampamento de Dan estará no lado norte, segundo suas companhias, e o capitão dos filhos de Dan será Aiezer, filho de Amizadai, e seu exército e os que dele se contaram foram 62.700. E os que se assentarão junto a ele será a tribo de Azé, e o capitão dos filhos de Azé será Pagiel, filho de Oclã. E seu exército e o que dele se contaram foram 41.500. Depois a tribo de Naphtali, e o capitão dos filhos de Naphtali será Aira, filho de Enã. E seu exército e os que dele se contaram foram 53.400. Todos os que se contaram do acampamento de Dan foram 157.600. Sairão na última fileira com suas bandeiras. Esses são os que se contaram dos filhos de Israel, pela casa de seus patriarcas. Todos que foram contados dos acampamentos, segundo suas companhias, foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. E os filhos de Israel fizeram segundo tudo quanto o Senhor ordenara a Moisés. Assim assentaram junto às suas bandeiras, e assim marcharam cada um segundo suas famílias, conforme a casa de seus patriarcas. Números capítulo 3. Deus institui os levitas como tribo. Deus institui os levitas como tribo sacerdotal e auxiliares de Arão. Estas também são as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão: Nadab, o primogênito, e Abiú, Eleazar e Itamar. Esses são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes que foram ungidos, os quais consagrou para ministrar no ofício sacerdotal. E Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando no deserto do Sinai ofereceram fogo estranho perante o Senhor.
e não tiveram filhos, e Eleazar e Itamar ministraram no ofício sacerdotal aos olhos de Arão, seu pai. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Manda que a tribo de Levi se achegue e apresenta-os perante Arão, o sacerdote, para que lhe ministrem, e exercerão sua incumbência e as incumbências de toda a congregação diante do tabernáculo da congregação para realizar o serviço do tabernáculo, e cuidarão de todos os instrumentos do tabernáculo da congregação, e exercerão as incumbências dos filhos de Israel para realizar o serviço do tabernáculo. E darás os levitas a Arão e a seus filhos, ser-lhe-ão inteiramente dedicados dentre os filhos de Israel. E nomearás Arão e seus filhos, e ministrarão no ofício sacerdotal. E o estranho que se aproximar será morto. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: E eis que tomei os levitas dentre os filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a mar entre os filhos de Israel. Portanto, os levitas serão meus, porque todos os primogênitos são meus. Pois no dia que feri todos os primogênitos na terra do Egito, santifiquei para mim todos os primogênitos de Israel, tanto homem quanto animal, meus serão, sou o Senhor. Deus manda a Moisés fazer uma contagem dos levitas. E o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: Conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus patriarcas por suas famílias, contarás todo homem da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou conforme a palavra do Senhor, como lhe for ordenado. E estes foram os filhos de Levi por nome: Gerson e Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson por família: Libine e Simei. E os filhos de Coate por família: Anrão e Izá, e Hebron e Uziel. E os filhos de Merari por família: Mali e Muzi. Essas são as famílias dos levitas segundo a casa de seus patriarcas. De Gerson foi a família dos Libinitas, e a família dos Seimitas, dos Simeitas. Essas são as famílias dos Gersonitas. Os que deles se contaram segundo o número de todos os homens da idade de 1 mês para cima. Sim, os que deles se contaram foram 7.500. As famílias dos Gersonitas assentarão atrás do tabernáculo no lado oeste. E o chefe da casa do pai dos Gersonitas será Eliasaf, o filho de Lael. E a incumbência dos filhos de Gerson no tabernáculo da congregação será o tabernáculo e a tenda, e sua cobertura e a cortina da porta do tabernáculo da congregação. E as cortinas do átrio e a cortina da porta do átrio que fica junto ao tabernáculo e junto ao altar ao redor e suas cordas para todo o seu serviço. E de Coate eram a família dos Anramitas e a família dos Isaritas, e a família dos Hebronitas, e a família dos Uzielitas. Essas são as famílias dos Coatitas. Segundo o número de todos os homens com a idade de 1 mês para cima, foram 8.600 que exerceram as incumbências do santuário. As famílias dos filhos de Coate acamparão no lado do tabernáculo, voltados para o sul. E o chefe da casa paterna das famílias dos Coatitas será Elisafã, filho de Uziel, e sua incumbência será a arca, e a mesa, e o candelabro, e os altares, e os vasos do santuário com as quais ministram, e a cortina e todo o seu serviço. E Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será chefe dos chefes dos levitas, e fará a supervisão dos que exercem a incumbência do santuário. De Merari eram a família dos Malitas e a família dos Musitas. Essas são as famílias de Merari, e os que deles se contaram conforme o número de todos os homens com a idade de 1 mês para cima, foram 6.200. E o chefe da casa paterna das famílias de Merari foi Zuriel, filho de Abiail. Assentarão do lado do tabernáculo voltados para o norte, e sob a custódia e incumbência do filho de Merari estarão as tábuas do tabernáculo, e seus varais, e suas colunas, e suas bases, e todos os seus vasos, e tudo o que está a seu serviço, e as colunas do átrio ao redor, e as suas bases, e suas estacas, e suas cordas. Mas os que acamparão diante do tabernáculo voltados para o leste, a saber, diante do tabernáculo da congregação, voltados para o leste, serão Moisés e Arão,
e os filhos dele a exercer a incumbência do santuário em representação à incumbência dos filhos de Israel, e o estranho que se aproximar será morto. Todos que se contaram dos levitas que Moisés e Arão contaram por mandamento do Senhor, segundo suas famílias, todos os homens com idade de 1 mês para cima, foram 22.000. E o Senhor disse a Moisés: conta todos os primogênitos dos filhos de Israel com a idade de 1 mês para cima, e toma o número de seus nomes. E para mim tomarás os levitas, sou o Senhor, em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel, e o gado dos levitas em lugar dos primogênitos do gado dos filhos de Israel. E Moisés fez a contagem como o Senhor lhe ordenara, de todos os primogênitos dos filhos de Israel, e todos os homens primogênitos pelo número dos nomes da idade de 1 mês para cima, dos que deles contaram, foram 22.273. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma os levitas em lugar de todo o primogênito dos filhos de Israel, e o gado dos levitas em lugar do gado deles, e os levitas serão meus, sou o Senhor. E pelos que serão resgatados dos 273 dos primogênitos dos filhos de Israel, que são mais numerosos que os levitas, tomará 5 ciclos por cabeça, segundo o ciclo do santuário, os tomarás. O ciclo são 20 geras. E a Arão e aos filhos darás o dinheiro com a qual o excedente numérico deles será redimido. E Moisés tomou o dinheiro da redenção dos que estavam além e acima em número dos que tinham sido redimidos pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel, tomou o dinheiro 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Moisés deu a Arão e os filhos o dinheiro dos que tinham sido redimidos, segundo a palavra do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. É isso aí, pessoal. Ficamos com a primeira parte do vídeo. Lembrando que o vídeo, a segunda parte, sairá amanhã. E amanhã teremos mais de um vídeo para que possamos alcançar o tempo perdido, tá bom? Eu espero você amanhã neste canal com a segunda parte e o novo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida. Bíblia em um ano, estamos firmes nesse propósito. Deus abençoe.